Neste trecho da carta aos Romanos que nós escutamos hoje, São Paulo continua a partir de Abraão, falando sobre a justificação pela fé, e o trecho termina com uma profissão de fé. É um resumo do que nós chamamos de querigma, do anúncio fundamental da fé cristã. Jesus foi entregue por causa de nossos pecados e foi ressuscitado para a nossa justificação. Esse é um resumo da fé cristã. O motivo da morte de Jesus, a razão pela qual ele morreu, são os nossos pecados. E a sua ressurreição nos comunica a vida divina, que nos justifica, que nos torna justos. São Paulo, nesse trecho, enfatiza a confiança de Abraão, que é um dos aspectos da fé. Diante da promessa divina, Abraão não duvidou. Convencido de que Deus tem poder para cumprir o que prometeu. Essa atitude de fé, de confiança em Deus, que cumpre as suas promessas, lhe foi creditada como justiça. Foi justificado. Deus o tornou justo, o considerou justo por causa da sua fé. E do mesmo modo, a fé será acreditada também para nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, Jesus, nosso Senhor. A fé é mais do que um sentimento, não é confiança simplesmente num sentido de ter um sentimento de que Deus então virá em nosso socorro, virá em nosso auxílio. É mais do que isso, é adesão, é obediência, como nós sempre temos dito. E uma vez que nós confiamos, uma vez que nós nos entregamos, fazemos esse ato de entrega, de abandono, a fé nos é acreditada como justiça. O Evangelho de hoje termina com Jesus dizendo que assim acontece com quem ajunta tesouros para si, mas não é rico diante de Deus. E nós juntamos tesouros no céu, nos tornamos ricos diante de Deus justamente pela fé. As nossas boas obras não são meritórias se nós não estamos na graça de Deus. É a fé que agrega valor às nossas boas obras. É a fé que torna meritórias as nossas boas obras. E é assim que nós, então, nos tornamos ricos diante de Deus. Nós podemos praticar muitas boas obras, ser muito caridosos, mas se não estamos na graça de Deus, porque, mais uma vez lembrando a carta aos Hebreus, sem a fé ninguém pode agradar a Deus. Se nós não confiamos nele, se nós não nos confiamos a ele, mais do que confiar nele, se não entregamos a ele a nossa vida, se não obedecemos, se não fazemos a sua vontade, não cumprimos os seus mandamentos, então, sem a fé ninguém pode agradar a Deus. Mas uma vez que nós temos fé, uma vez que nós estamos na graça de Deus, as nossas boas obras se tornam meritórias. Deus considera
essas obras como meritórias e nós nos tornamos ricos diante dele. Pela fé nós obtemos a caridade e é isso que Deus quer de nós. Ele nos cumula de bens. Não temos nada que não tenhamos recebido. Essa é a convicção que nós temos. Até mesmo os nossos méritos, nós os recebemos de Deus, são dons de Deus. Então, contando essa parábola, vejam que ontem nós escutamos aquele trecho do Evangelho de São Mateus, a pergunta dos fariseus e dos herodianos em relação às suas disputas político-religiosas. Hoje alguém pede que Jesus interfira numa questão de divisão de herança. E Jesus diz: essa não é a minha missão, não foi para isso que eu vim ao mundo, para resolver problemas de herança, de divisão de bens. Jesus veio para nos abrir as portas do céu, veio para nos dar a salvação, veio para expiar os nossos pecados. E ele, com essa parábola, nos ensina a nos preocuparmos com aquilo que realmente tem importância, não com os bens, mas com a salvação. Então, essa parábola do homem que constrói celeiros ainda maiores porque a terra produziu uma grande colheita, mas Deus diz para ele: louco. Ele tinha tantos planos e, no entanto, toda a sua vida estava dedicada às questões da riqueza, do dinheiro. Jesus então nos diz: tomai cuidado contra todo tipo de ganância. A vida do homem não consiste na abundância de bens. Nós precisamos ajuntar tesouros no céu, ser ricos para Deus, progredir na virtude. Esse é o tesouro que nós devemos acumular, bens espirituais. Então vamos pedir a Jesus que, participando desta Santa Missa, nós sejamos enriquecidos por Ele. Como diz aquela antiga canção eucarística, Glória a Jesus, na hóstia santa, que na sua terceira e última estrofe diz: glória a Jesus, que vindo a nós na comunhão, purificado, enriquecido, deixa-nos sempre o coração. Então, Jesus, nossa riqueza que nós recebemos, enriqueça o nosso coração, esta Eucaristia nos torne ricos diante de Deus. Amém.